Olá, meu caro amigo, minha cara amiga, seja bem-vindo aí. É um grande privilégio ter a sua atenção aqui em mais uma das nossas videoaulas. Essa aqui tratando do regimento interno do Senado Federal. Vamos falar aqui um pouquinho desse agente político, o agente político senador. Vamos lá? O senador, parte 1. Os senadores compõem o Senado Federal, que é regido por um regimento interno do Senado Federal, que certamente estará na prova aí do concurso do Senado Federal. Vamos falar um pouquinho da composição do Senado Federal e os artigos 44 a 46 da Constituição Federal. Eu quero falar um pouquinho do regimento, da estrutura do regimento, a gente vai falar logo na frente. Então, olha só, se você pegar comigo aqui, ao olhar o Congresso Nacional, a gente vai ter o Congresso, que também tem um regimento comum, que geralmente consta da prova dos concursos, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. Temos a Câmara dos Deputados, com o seu próprio regimento interno, e o Senado Federal, com suas regras internas. Então, olha aqui no nosso desenho aqui. Então, o regimento comum do Congresso Nacional, geralmente ele cai apenas no regimento comum, que também tem outras normas conexas que são trazidas na relação ali do regimento, mas o regimento comum do Congresso Nacional possui lá cerca de 150 artigos e vai tratar do funcionamento do Congresso Nacional, as suas sessões solenes, as comissões mistas envolvendo deputados e senadores, que tratam das medidas provisórias, por exemplo, e outras regras relativas ao Congresso Nacional. Agora, o regimento interno do Senado Federal, olha aqui. O regimento interno, que é objeto do nosso curso lá no CDF Concurso, possui 403 artigos, a gente vai ver logo na sequência. Já o regimento interno da Câmara dos Deputados, ele é menor um pouco. 282 artigos possui o regimento interno da Câmara dos Deputados. A primeira pergunta que eu faço para você, se você vai estudar aí para esses concursos, ou está pensando, está decidindo, está dando uma pesquisada na metodologia dos professores que compõem aquele determinado cursinho. Então, olha só o seguinte, esses três regimentos, eles são constituídos, eles fazem parte do quê? De qual tipo de proposição? É uma lei? É uma lei complementar? É uma resolução? É um projeto de decreto legislativo? É um decreto legislativo, ou seja, né, oriundo de um projeto de decreto legislativo? O que são essas três normas? Essas três normas, elas são oriundas de uma resolução. É a resolução e anexada a essa resolução que vem os regimentos de cada casa. Então, a resolução é uma proposição daquele órgão. Então, a resolução do Congresso Nacional, que emitiu aí o regimento comum do Congresso Nacional. A resolução que tramitou apenas na Câmara dos Deputados, traz com ela o regimento interno da Câmara dos Deputados. E a resolução do Senado Federal, ela traz o regimento interno do Senado Federal. Ok? Então, essa primeira observação que a gente tem que fazer é por meio de resolução, e resolução está prevista lá no artigo 59 da Constituição Federal, constitui, né, processo legislativo. A resolução, ela consta lá no inciso 7. Ok? Então aqui a gente está falando aqui de uma resolução, é um tipo de proposição que consta do regimento. E qual é a estrutura do regimento interno, do Senado Federal? Eu dividi aqui para você. Olha só, eu dividi pelos títulos. Então eu trouxe aqui, ó, 15 títulos, a partir daqui, são 15 títulos. Na coluna dos artigos eu trouxe os intervalos dos artigos e a quantidade de artigo que compõe aquele intervalo, porque a conta não é simples, que pode ter artigo nesse intervalo que é definido por intermédio de letras. Então, se você tem o 213A, 213B, 213C, você tem essa referência no meio. Então, se você for contar, não são apenas 413 artigos, ultrapassa, são 440 artigos mais ou menos, e alguns foram revogados. Mas acredito que a conta chega aí próximo a 440 artigos, que nós vamos passar por todos esses artigos durante o nosso curso lá no CDF Concurso. E aqui no minicurso a gente dá esse panorama geral, para você entender a missão que tem pela frente. Você que já leu o regimento interno do Senado, em algum momento, você vai perceber que agora ele possui algumas alterações importantes. E nós vamos tratar delas em alguns artigos e também no nosso curso lá no CDF. Então, olha só, regimento interno, 15 títulos.
vai desde aqui do funcionamento, que vai falar se há possibilidade de haver reunião do Senado em outra localidade, sem ser no Palácio do Congresso Nacional, sem ser no Senado, que é logo o artigo 1º. Depois vai falar do Estatuto dos Senadores. Aqui o Estatuto dos Senadores vai tratar da posse, do exercício, das licenças, dos afastamentos, da remuneração, da imunidade. Todas essas informações estão nesse intervalo aqui, do artigo 4º até o artigo 45. Depois o órgão, que é a mesa, e a gente sabe que a mesa é o órgão que dirige tanto os trabalhos legislativos quanto os trabalhos também administrativos da casa. E os cargos da mesa, a eleição para esses cargos, são perguntas frequentes nas provas do concurso do Senado, também quando o concurso da Câmara, inclusive foi motivo de cobrança a reunião preparatória, a sessão preparatória, como a Constituição Federal chama, foi a questão discursiva da prova panalista de 2012, lá da Câmara, que foi o concurso que eu tive a oportunidade de fazer e também lograr êxito. E agora sou servidor da Câmara dos Deputados e caiu justamente uma questão para você detalhar como foi a sessão preparatória, as datas, você tinha que saber as datas no primeiro e no terceiro ano da legislatura e como era o procedimento, o que ocorria nessa sessão preparatória. Reunião preparatória é o nome que o regimento interno do Senado dá a esse momento aí de posse dos senadores, depois a eleição do presidente e na sequência a eleição dos demais membros da mesa. Se for no terceiro ano da legislatura, já não tem mais posse, você vai ter ali somente a eleição do presidente para aquele biênio e a eleição dos demais membros da mesa. Então é importante aí o órgão mesa. E na sequência da mesa você tem os blocos parlamentares, a liderança da maioria, a liderança da minoria, as lideranças partidárias, como o senador se relaciona com elas, a representação externa feita por integrantes do Senado Federal, o trabalho nas comissões, as sessões, veja aqui, ó, intervalo grande de artigos aqui nas comissões, as proposições, é o maior deles, porque realmente o trabalho parlamentar ele é materializado pelas proposições. Se ele quer fazer uma audiência, ele vai fazer um requerimento de audiência. Se ele quer fazer um projeto de lei, então se ele quer fazer alguma alteração em algum regramento legal, ele vai fazer um projeto de lei. Se ele quer mudar a Constituição, ele vai traçar ali uma proposta de emenda à Constituição, obter apoiamento, porque a gente sabe que para a proposta de emenda à Constituição tramitar, ela tem que ter pelo menos 1/3 de assinaturas dos membros da casa, então seriam necessárias aí 27 assinaturas. Então a proposição é o que ocupa maior espaço dentro do regimento. Olha só, tem as proposições sujeitas às disposições especiais, um exemplo delas é justamente a PEC, que eu acabei de falar, as atribuições privativas do Senado, convocação de ministro e as regras dessa audiência, que tem previsão na Constituição Federal, tem 5 artigos. Como se dá alteração do regimento interno, tem que ter um regramento próprio para alteração das regras institucionais do funcionamento da Casa Legislativa, as questões de ordem, que são levantadas pelos senadores, documentos recebidos e, por último, os princípios. Eu coloquei isso para não assustar vocês e eu apresento logo aí o CDF, o nosso mascote, está bem ao centro aí, o CDF é o centro, como seria aqui na posição do senador, e como senador ele tem em torno dele todos esses temas que são os temas que você vai estudar. E você pode perceber que não são muitos temas. Olha só, se a gente for resumir aqui, a gente falou já do estatuto, as regras que vão ser definidas para o senador, o relacionamento dele com a mesa, que é o órgão de direção da Casa Legislativa, representação, se esse senador for fazer alguma representação externa, por exemplo, agora, no caso da irmã Dulce, que virou a Santa Dulce lá em Roma, houve o quê? A definição de uma representação externa de senadores que estiveram presentes lá na cerimônia. Então isso é uma representação externa, tem artigos ali dizendo quem pode solicitar, quem não pode e quem decide. Não, é a representação externa, você vai ver que é simples, é bem tranquilo, a gente vai aprender essa regra aí lá no nosso curso. Aqui a gente está passando só pelos temas. Olha só, lideranças, o senador compondo ali a liderança, ele vai ter um líder, o líder tem tempo, momentos certos para falar, então a gente tem que conhecer as regras lá da liderança, a partir de quantos senadores que se forma essa liderança, são os temas lá do regimento. Olha só, vou dar mais um passo aqui à frente. As comissões, que ocupam bastante o tempo do senador, você pode perceber às vezes um certo erro na divulgação do trabalho do Congresso Nacional, quando se diz o Senado ou a Câmara não produziram nada no plenário essa semana, portanto não houve trabalho. Mas esquecem que lá nas comissões ocorrem
um grande volume de trabalho ocorre lá nas comissões, que grande parte dos projetos nem precisam passar pelo plenário do Senado ou da Câmara, né? Esses processos eles são de tramitação terminativa, que é o nome que o regimento interno do Senado coloca. Esses processos tramitam apenas pelas comissões, dispensando, portanto, o pronunciamento do plenário. Então, às vezes o plenário não se reuniu, mas as comissões fizeram audiências, deliberaram sobre as proposições, decidiram e aquele projeto passou por outra proposição e às vezes até seguiu até para sanção, sem precisar passar pelo plenário, porque assim definiu a Constituição Federal. Então, funcionamento das comissões, funcionamento das sessões. E as comissões, você tem que guardar, ó, as comissões elas fazem reunião, enquanto que o plenário vai fazer as sessões plenárias. Depois o senador vai ter a materialização do seu trabalho, então, nas proposições, tem atribuições privativas do Senado, nesse funcionamento bicameral do nosso poder legislativo, o Senado possui atribuições privativas dele, lá do artigo 52 da Constituição Federal. Se você der uma olhada lá, você que vai começar os estudos, ou já leu essa parte da Constituição para algum outro concurso, você vai lembrar. Artigo 48, matérias que tramitam no Congresso Nacional e são submetidas à sanção do Presidente da República. As exclusivas estão no 49. Então, 48, matérias que necessitam da sanção do Presidente, matérias que têm que ser de pronunciamento do Congresso Nacional. Depois, no 49, são matérias exclusivas do Congresso Nacional. Vem o 51 com matérias privativas da Câmara e o 52 da Constituição Federal, matérias privativas do Senado Federal. O elenco ali de matérias, que são vários incisos, muito mais incisos que contém a Câmara, esse elenco de matérias vão irradiar para o regimento essas matérias aqui, ó, de atribuições específicas, que a gente vai ver mais lá para o final do regimento. Tem as regras de como alterar o regimento e as questões de ordem. Tudo isso fundamentado nos princípios. Os princípios no regimento interno estão lá no final. São 2 páginas. É o artigo 412. Ele tem ali 13 incisos, são 13 princípios que você tem que saber que certamente estarão na sua prova. Você vai aprender aqui com a gente. No nosso curso a gente montou uma tabela e fez ali um resumo destacando quais são as referências daquele princípio lá no texto do regimento. Então, um exemplo da aplicação daquele princípio lá no texto do regimento para você conseguir captar melhor a informação e guardar ela para o momento da prova. Então, esse aqui, ó, olha aqui, olha para você, olha para o nosso slide aí na sua tela do seu smartphone, onde você estiver, no seu computador. Esse é a topografia dos assuntos, dos temas do regimento interno. Não são muitos. Você vai ter que estudar isso aqui para a sua prova e pode contar com a nossa ajuda aí, com a nossa esquematização, com o nosso poder aí de resumo, capaz de facilitar o seu estudo e te dar ferramentas para alcançar seus objetivos. Ok? Então, olha só, passando para frente, composição, então, do nosso Senado Federal. O Senado Federal, você já sabe, ó, 81 senadores, diferente, aqui é bom fazer a correlação com a Câmara, então é diferente da Câmara, que possui 513 deputados. O Senado Federal possui 3 senadores por unidade da federação e o Distrito Federal. Cada senador possui 2 suplentes, e quando você vai exercer a sua cidadania, indo lá nas urnas votar, você pode lembrar, você vota no senador, mas junto com ele estará vindo ali 2 suplentes. Em uma eleição você vota para apenas uma vaga do senador e para outra eleição para 2. É o tal de 1/3 e 2/3. A renovação, então, do Senado é diferente da Câmara. A Câmara renova-se completamente. É claro que tem reeleição. Então aquele deputado ele fica ali 3, 4, 5, 6 mandatos, mas de 4 em 4 anos ele é submetido ao crivo aí do cidadão, que é o controle vertical. Lá na ciência política a gente estuda ali o controle horizontal e o controle vertical. Esse controle do cidadão, né, escolhendo os seus representantes é o controle vertical, e o controle horizontal é o controle entre os poderes, entre as instituições, aí é chamado de controle horizontal. O controle externo, que é o controle exercido pelo Congresso Nacional, em cima dos atos do Poder Executivo. Olha só, então 2 suplentes junto com cada um desses senadores. A idade mínima exigida são 35 anos para senador. O mandato de 8 anos, renovando de 1/3 e 2/3, por isso você vai ter eleição que você vai votar apenas para uma vaga de senador no seu estado ou 2. E lá no Senado a posse aqui de 27 senadores e uma outra posse de 54 senadores. O sistema eleitoral é majoritário, diferente, olha só, mais uma diferença, diferente lá do sistema eleitoral
dos parlamentares, que o sistema eleitoral lá, dos parlamentares não, dos deputados, que o sistema eleitoral lá é o sistema proporcional. O proporcional é diferente do sistema majoritário. E o majoritário, o sistema majoritário é majoritário de dois tipos. Olha só, você tem o majoritário simples, que exige aqui apenas uma maioria, que é esse sistema majoritário que é aplicado ao caso dos senadores. E para aqueles municípios de até, então veja, não são todos, hein? Municípios que possuem até 200 mil eleitores. Eleitores, hein? Não são habitantes aqui ou população, são eleitores. Municípios de até 200 mil eleitores e senadores serão pelo majoritário simples, apenas um turno. Não interessa a maioria aqui, é a maioria simples aqui para eleger o senador e esses prefeitos de municípios de até 200 mil eleitores. Passando disso, que são poucos no Brasil. Municípios aí que chegam aí a 90, entre 90 e 100 municípios, que terão mais de 200 mil eleitores. Nesse caso, ó, aí será o majoritário absoluto, ou de 2 turnos. O majoritário absoluto ou de 2 turnos, vai ter então, é o caso, por exemplo, do presidente da República, que tem que ter a maioria absoluta para definir a eleição para aquele cargo. Ok? Esse é um panorama da composição do Senado Federal. É esse estudo que você vai se deparar ao se preparar para o concurso do Senado Federal, conhecer a Casa Senado Federal, conhecer esse agente político. Vamos avançar mais um pouquinho, agora conhecendo as idades. Eu trouxe essa tabelinha aqui com as idades de outros agentes, só para comparação e você memorizar com mais facilidade. Então, 35 anos, está lá na Constituição Federal, artigo 14, e eu trouxe também o artigo 87. Só para você guardar aqui na tabela. E não trouxe aqui o Judiciário, que também tem idades definidas lá, os membros do Tribunal de Contas também, porque eu acho que essa parte aqui, na prova do concurso do Senado, é que mais é cobrada. Com relação às idades dos agentes políticos. Olha só, acompanha comigo, ó, 35 anos, presidente da República e vice-presidente da República. A idade mínima, 35 anos. Senador, nós já vimos, também 35 anos. 30 anos para governador e vice-governador. A idade mínima para esses dois cargos aí do Poder Executivo, 30 anos. Prefeito, 21 anos. Para prefeito e vice-prefeito também 21 anos. Deputado federal, estão lá na Câmara, ó, 21 anos. Deputado estadual, também 21 anos. Juiz de paz, está lá no artigo 14, e no artigo 87 vai dizer que esse cargo de livre escolha do chefe do Poder Executivo, livre nomeação e exoneração, que é o ministro de Estado, então ministro de Estado da Saúde, ministro de Estado da Educação, ele tem que ter no mínimo 21 anos. Ok? E com 18 anos, um agente aqui lá do Poder Legislativo Municipal, com 18 anos, o vereador é o cargo aí que tem que ter pelo menos 28 anos, tem que ter pelo menos 18 anos para exercer a função de vereador. Então, você percebe que o Legislativo está todo aqui, ó, senador, deputado federal e estadual e o vereador. Ok? Guarde bem, é só compondo aqui o nosso minicurso o conhecimento das idades exigidas para ocupar esses cargos. Vamos seguir? Vamos conhecer aqui ó, um conceito lá da ciência política, mandato parlamentar. O mandato parlamentar exercido pelo senador é um conjunto de poderes políticos delegados ao parlamentar por meio de eleição, como já falamos, você se dirige às urnas para escolher seu representante, e ele vai representar durante um período determinado, não é um período, não é vitalício, não ocupa o cargo para sempre, né? Ele vai ter um período ali determinado, como vimos, 4 anos é o período da legislatura, 4 anos para os deputados e 8 anos, 4 anos para os deputados e 8 anos para os senadores. A representação do povo, no caso dos deputados, e das unidades da federação, no caso dos senadores. Então, das unidades, senador e deputado, no caso do povo. Então, na questão da sua prova vai estar lá. O senador ocupante, o senador que exerce seu mandato nessa legislatura atual, faz do seu desempenho parlamentar a representação do povo do Estado, do povo que o elegeu no Estado. Não, do povo não. A representação do senador é a representação da unidade da federação. Está na Constituição, a gente vai ver logo no final aqui da nossa videoaula. Mas a prova insiste em te perguntar, os deputados que representam o Distrito Federal decidiram por tal. Essa afirmação de que os deputados representam o Distrito Federal
ela é verdadeira ou falsa? É falsa, porque os deputados não representam uma unidade. Os deputados representam, sim, o povo. É diferente, tanto que o sistema de eleição é diferente, o sistema proporcional e o sistema majoritário. E as vagas também são diferentes. As vagas para deputados são proporcionais, de 8 até 70 vagas, dependendo ali da população, definida em lei complementar. E já as vagas para senador, como vimos, são vagas fixas. Há um correto semelhança entre todos os estados. São 3 vagas para cada unidade da federação, mantendo o equilíbrio, porque essa é a função do Senado, fazer o equilíbrio entre as duas casas, mantendo o equilíbrio da federação. Então, por isso tem algumas atribuições privativas do Senado que são relacionadas à parte financeira, para que não haja, se você permitir que determinada entidade, determinado ente subnacional, ele tem um benefício que possa colocar em desequilíbrio toda a unidade da federação, algum empréstimo que ele esteja fazendo até fora de organismos internacionais, o Estado, o Senado Federal é que vai tomar essa decisão. Então, cabe ao Estado, cabe ao Senado resolver essas questões relativas ao equilíbrio federativo, porque essa é a função, né, no sistema bicameral federativo, que existe aqui no Brasil, essa é a função do Senado. Ok? Então, aqui, ó. Vamos lá, mandato parlamentar não está lá no regimento interno, a gente colocou aqui, é só para você conhecer. E no concurso de 2012, ó, lá da Câmara dos Deputados, havia lá no edital a cobrança de noções de ciência política. Ao cobrar a ciência política, você tem todo um rol de disciplina que envolve o sistema eleitoral, o sistema partidário e a representação. O conceito ali de mandato parlamentar é muito utilizado lá pela Hannah Pitkin, que vai trazer em seu livro, já escreveu muito, era muito estudada no meio acadêmico, que lá no século XVI, até o século XVI, ainda não existia o conceito que existe hoje daquela pessoa estar ocupando um lugar de outro em representação, né? Esse conceito é muito recente, ele vem de 300, 400 anos agora, que a gente enxerga aquele parlamentar ocupando aquele posto em substituição a um conjunto de pessoas que o colocaram ali. Então, esse conceito é muito recente e essa cientista política, ela já debate isso há algum tempo com alguns artigos importantes. Ok? Então, ó, na prova de analista caiu, não sabemos como virá na prova do Senado Federal, mas só para você ficar atento a esse conceito de mandato parlamentar. Vamos lá para o artigo 44 da Constituição, ele vai dizer o seguinte: o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. No parágrafo único, vai dizer que a legislatura terá duração de 4 anos. O artigo 45, a Câmara compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, como dissemos, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Professor, mas território não são 4? Isso mesmo. Está lá que aqui, ó, já está fixado 4 deputados e não tem senadores. Não é isso? Por que não tem senador? Porque o território não é uma unidade da federação. O território é uma autarquia. Lá no direito administrativo você vai ver esse tema lá, que o território é uma autarquia territorial. É uma autarquia, portanto, compõe a administração se for um território federal, a administração é sob administração da União. Então o território vai ter 4 deputados, nenhum senador no território. E o artigo 46 vai falar do Senado Federal, que compõe de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos pelo princípio majoritário. Esses artigos aqui você vai ter que ler com muita atenção, do 44 até o 69, são 26 artigos lá da Constituição, que vão ser detalhados lá no nosso RISF, lá no nosso Regimento Interno do Senado Federal. Vai ser o espelhamento desses artigos e os desdobramentos. Por exemplo, lá fala que há convocação de ministro, mas lá no Regimento Interno vai ser detalhadas as regras de quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, quanto tempo cada um tem para falar. Isso vai estar detalhado no regimento e é isso que você vai estudar. É isso que você vê na televisão, que se acompanha nas notícias. A gente vai conseguir trazer para a prática, para a nossa teoria do regimento e fixar aquilo que realmente vai cair na sua prova. Vamos fazer aqui, acho que uma questão apenas, para a gente entender mais ou menos como que as bancas cobram isso em prova. Sobre as normas constitucionais de organização do Estado brasileiro, os senadores são os representantes do povo. Olha aí, é isso que a banca vai te questionar. Senador é representante do povo? E são eleitos por meio do sistema proporcional.
Qual é o parlamentar que é eleito pelo sistema proporcional? São os deputados. Não é o senador. O senador a gente viu que é pelo sistema majoritário, e se a banca for um pouco além, majoritário do tipo simples. Majoritário do tipo simples. É isso, é o máximo que a banca pode chegar, a não ser que ela venha detalhando ainda mais, cobrando mais conceitos de ciência política. Mas até aqui, acho que para você, conhecendo ali os artigos 44, 45, 46, é um grande passo aí para o seu início dos estudos, conhecendo a função do senador, os temas do regimento interno que compõem o nosso estudo de regimento interno lá para o Senado Federal. Vamos encerrar então? Então essa questão está errada. Então é isso, agradeço a sua atenção nesse período que a gente ficou junto aqui nessa videoaula. Fique atento aos artigos da Constituição Federal, que eles são a fundamentação lá para o regimento interno. E o regimento, a gente viu os temas, não são muitos, juntos a gente vai enfrentá-los e vamos entender com exemplos, com tabelas, comparando, e tenho certeza que vai facilitar o seu estudo e te ajudar muito na compreensão do regimento e na hora de realização da sua prova. Um grande abraço!